Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Ontem eu não consegui fazer o vídeo que eu falei que eu ia fazer sobre as fibras, mas hoje vai dar certo. Ó, o vídeo ele é meio improvisado, tá, gente? Porque se a gente for ficar esperando a situação ideal, a gente não faz nunca. Mas o objetivo é que ele seja real, e é isso que eu quero que vocês vejam. Então a gente vai simular aqui o que a fibra faz dentro do corpo. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque a maior parte das correções que a gente está tendo que fazer são sobre as fibras, a quantidade de fibras. Para a gente ter uma saúde do intestino ideal, o legal é que a gente consuma entre 25 gramas de fibra a 35 gramas de fibra. E a gente percebe que a maioria das pessoas, quando começa esse programa, que começa a entender um pouco mais, começa a aprender um pouco mais sobre o que o alimento faz dentro do corpo, a gente vai ver o consumo de fibra está em 9 gramas, 7 gramas, 12 gramas, nunca está muito acima do que 13, 14 gramas, sendo que o mínimo deveria ser 25. Então eu vou mostrar para vocês, gente, como é importante mesmo o consumo adequado de fibra. Então vamos lá? Ó, a gente vai simular que os copos, o copo é o seu estômago, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de água, que seria o líquido que fica mesmo dentro do estômago, ó. A gente vai simular 3 situações diferentes. A situação de uma pessoa, ó, tá mais ou menos parecido, né, gente? Acho que tá. Então, pra vocês verem que não tem gambiarra. Eu vou usar alimentos que a gente costuma usar na nossa alimentação normal, tá bom? Então, olha só, aqui a gente vai simular o seguinte, uma pessoa que não come uma quantidade adequada de fibras. O que uma fibra solúvel faz na nossa vida? Porque existem 2 tipos de fibra, lembra a fibra solúvel? A fibra solúvel, dentro da gente, ela vira meio que uma gelatina, uma coisa gosmenta, uma massa, porque ela hidrata com a água, então ela faz uma massa melequenta, e o alimento gruda nesse bolo, então ele ajuda a formar o bolo fecal. Quando a gente forma o bolo fecal, esse bolo ao entrar no intestino, estimula o funcionamento do intestino. Então quando esse volume entra no meu intestino, o cérebro, tem coisa aqui, tchum, 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 aí começa o movimento peristáltico. Se eu não tenho esse volume, o que vai acontecer? A hora que vai passar para o intestino, não tem nada que estimule a parede do seu intestino a ligar o cérebro e mandar fazer, tá? Vocês entenderam? Então, olha só, a fibra solúvel, ela ajuda a fazer esse bolo. Então, aqui vai ser a situação de uma pessoa que não come muita fibra, tá bom? Ou come assim, mínimo possível. Aqui, olha, gente, isso aqui que eu vou colocar, eu já pesei, 3 colherzinhas dessa são referentes a 5 gramas de fibra solúvel, tá bom? Então, aqui é a fibra solúvel. Vou mexer para vocês. Ela acabou de entrar no seu estômago. Imagina a situação da pessoa que come salada antes, tá bom? A pessoa que come a salada antes da refeição, essa daqui é a fibra solúvel. A fibra insolúvel, ela não dilui com a água, mas ela tem um papel muito importante. Ela funciona como se ela fosse um fio dental no seu intestino. Como ela não dilui com a água, do jeito que ela entra, ela fica no seu bolo fecal. E aí o que vai acontecer? Ela vai passando, porque o nosso intestino por dentro ele é enrugado, né? E a absorção acontece nessas rugas aqui, ele é enrugado. Nessas rugas, e aqui vai juntando limbo. E esse limbo, então, gente, se uma mangueira que só passa água e é lisa por dentro, junta limbo, imagina o nosso intestino, que é um esgotão lá dentro. Pois é, junta um mundaréu de limbo. Então, esse limbo que fica nas vilosidades, ele entope o teu intestino. Cria doença, ele compromete a absorção, um monte de coisa ruim. Então, a fibra insolúvel, como do jeito que ela entra, ela sai, conforme o bolo fecal vai passando, ela vai tirando esse limbo de dentro das vilosidades, entendeu? Então é importante que ela também consuma. Eu vou colocar aqui eu pus psyllium, tá? Psyllium eu compro em casa de produtos naturais porque eu coloco na fruta, eu coloco em massa, coloco em omelete, eu coloco em tudo. Tudo que der eu ponho psyllium, porque tudo que der pra pôr fibra eu ponho fibra. Aqui eu vou colocar farelo de aveia, tá, gente?
Farelo de aveia, eu não gosto muito da aveia inteira, tá? Mas essa é a função da aveia. Aqui também vou colocar que vai dar mais ou menos 5 gramas também, tá bom? Então aqui, ó, tô fazendo uma... Ó, gente, é improvisado mesmo, tá? Mas funciona. O que importa é isso. O que importa é comer fibra. Se o vídeo tá bonito ou se não tá, não interessa. Ó, aqui a fibra, tá bom? Então imagina que a pessoa começou a comer a salada antes da refeição, tá bom? E ela começa... Lembra que eu falei pra vocês que ele faz uma cama de fibra como se fosse uma rede de pesca, né? A gente joga a rede, o peixe grande fica preso e o peixinho pequeno escapa. Isso é a fibra solúvel que faz, que é a fibra que aumenta o volume, que aumenta esse bolo. E ela vai fazer um preparo. Então, o legal de você comer fibra uns 10 minutos antes, comer antes da refeição, é que ela começa a fazer o efeito dela, ela já prepara uma cama de fibra no teu estômago para receber o alimento. Então vai embrulhar esse alimento. E outra coisa, como não dá pra gente, porque arroz e feijão, gente, principalmente arroz, essas coisas, a gente enfia na boca, dá 2, 3 mordidas e já engole. A salada não tem como. A salada eu tenho que mastigar, não consigo engolir. Então esse processo de você mastigar, você ter que realmente comer a salada, faz com que você ative o seu centro da saciedade. E a hora que você vai comer a comida quente, você já come, você come em tempo real. Sabe aquela história? Eu tô dando as explicações, gente, porque eu tô fazendo o tempo da fibra fazer o efeito dela, tá? E já tô explicando o que vai acontecer aqui. Então, sabe aquela coisa que quando você vai comer uma feijoada, você chega pra comer morto de fome, a pior coisa que tem, né? Você tá destruindo. E aí, você já faz aquele prato, e você já manda ver no prato. Dali a pouco, você fala, nossa, exagerei, vou ter que desabotoar o botão. Porque você não comeu em tempo real, você comeu com o seu centro da saciedade desligado. E aí, quando ele ligou, já tinha passado do limite, aí não tinha mais o que fazer, já estava dentro da barriga. Quando eu como com o meu centro da saciedade ligado, eu como em tempo real. Então, eu como exatamente o tamanho da minha fome. E isso é muito importante que aconteça, muito importante. Porque dificilmente eu vou ficar com aquela sensação de empanzinado, né, que eu exagerei, porque você tá ali, se eu passar desse limite, eu vou estar exagerando, eu vou passar mal. Então você tá naquilo. Normalmente, quando esse biofeedback acontece, naturalmente você já consegue dar uma equilibrada nas calorias daquela refeição que você está comendo. E lembrando que você fez aquele preparo, né? Aquela cama de fibra que fez aquele preparo para receber o alimento. Então, olha, aqui é o estômago de uma pessoa que praticamente não come fibra, nem coloquei. Aqui, olha só como já tá... Gente, eu coloquei 5 gramas, tá? 5, só 5. É muito pouco. O ideal é que a gente coma 20, no mínimo 25, até 35. Ó, olha como já tá, vocês estão vendo? Essa é a fibra solúvel. E essa daqui é a insolúvel, ó. Tá vendo que ela não diluiu na água. Vocês estão vendo? Mas ela tem esse papel, exatamente o objetivo disso, dela ir passando pelo teu intestino e ir funcionando. Agora só que interessante, aí eu vou comer. Nem deu 10 minutos, tá, gente? Porque, ó, só de vídeo deu... Agora vai dar 9 minutos, só de vídeo. Então, significa que a gente ainda deveria ter mais tempo para comer, mas já dá para fazer, só para vocês perceberem como é rápido a função da fibra no nosso corpo. Aí, o que a gente vai comer? A gente vai comer o carboidrato. Não vai comer o carboidrato? O carboidrato de alto índice glicêmico, né? Mas o carboidrato em geral. O carboidrato, ele vira açúcar dentro de mim, não vira? Então, o que vai acontecer? Aí eu comi, ó, vou colocar aqui, vou caprichar no carboidrato, tá? Ó, aí eu comi, ó, comi, tá vendo? Comi carboidrato, certo? Comi. Normalmente, a fibra insolúvel e a solúvel vão estar no mesmo bolo, tá, gente? Porque muitos alimentos têm os dois. E aí, lá no meu estômago, que o estômago só é um processador, tá bom? O estômago não absorve nada, ele é um processador. Então, tá lá processando dentro do seu estômago. Eu tinha que ter trazido mais coisa pra mexer, né?
Ó, tá processando lá o açúcar, tá vendo? Aí eu comi o carboidrato, que é o criminoso hoje da história, que é o carboidrato de alto índice glicêmico. Qual é o problema, gente? O problema do nosso carboidrato hoje em dia é que o nosso carboidrato, ele entra muito rápido no nosso sangue e ele altera a nossa glicemia. Então isso dá um problema muito sério, porque rapidinho eu tô com o açúcar lá em cima no sangue, aí o meu pâncreas manda injetar insulina, e como que a insulina tira o açúcar do sangue? A insulina transforma esse açúcar em energia, estoca a energia nos lugares que está precisando, e quando tem energia sobrando, ela transforma essa energia em gordura e armazena dentro das células de gordura e transforma em gordura visceral, transforma nas gorduras que ficam dentro dos nossos órgãos, que é a mais perigosa, tá? Então, ó, processei esse alimento aqui, vocês estão vendo? Aí, o que que vai acontecer? Esse alimento tá no estômago, ele vai entrar agora para o meu intestino. Então, vamos entender, isso daqui vai ser a parede do meu intestino, tá? A parede do meu intestino, ela é assim, ela é porosa, tá? Com aqueles dedinhos, com as vilosidades que eu falei. Ela é porosa. Então, ele entra no meu intestino e vai passando, e o intestino vai sugando para dentro do sangue aquilo que for importante. Então, o que passar por aqui significa que está entrando no meu sangue, tá bom? Isso que eu quero que vocês entendam. O que passa pela peneira é o que está entrando no meu sangue. Então, olha, uma pessoa que praticamente não come fibra e comeu carboidrato, o que que vai acontecer com esse açúcar? Ao entrar para o meu intestino, olha só, não sobrou nada, aqui não sobrou nada, tá vendo? Só o tequito ali, ó. E aqui também não sobrou nada. Vocês estão vendo? Significa que todo aquele açúcar entrou pro meu sangue. Uma pessoa que come fibra, o que que vai acontecer nessa hora? Eu coloquei aqui a colher do açúcar, lembra do carboidrato? Mas a pessoa comeu a fibra antes. O que que vai acontecer quando entra no intestino? Olha aqui. Vocês estão vendo? A fibra, olha o que que entra no intestino. Vocês estão vendo? Ele atrasa a entrada do açúcar. Então o açúcar, o carboidrato, ele pinga no teu sangue. E isso daqui, ele já vai transformando em energia. Então não dá tempo do seu corpo estocar energia. Não dá tempo. Você tá vendo? Porque a energia que pinga, o teu corpo já usa para o metabolismo dela. Pingou, já usa. Pingou, já usa. Gente, aqui tem 5 gramas de fibra só. Aí, a pessoa que comeu a fibra insolúvel, normalmente está na mesma digestão, porque estão nos mesmos alimentos. Olha só, aqui vão ter 2 colheres de açúcar. Olha só. Tá vendo? O que que vai acontecer? Aqui aumentou o líquido. Não é que entra mais rápido. Acontece que essa fibra tá fazendo a limpeza do seu intestino. Então, gente, olha só, mesmo com essa quantidade de coisa, vai pingando devagarzinho. E olha só o bolo fecal aqui. Isso daqui, essa massa que ficou, vai ativar o teu cérebro e vai fazer com que você ative a peristalse. E aí você vai conseguir ir no banheiro. Só que acontece, que eu não sei se vocês sabem, gente. Aí a pessoa fala assim pra mim, mas eu como muita salada. Eu como um prato gigante de salada verde todos os dias antes do almoço. Tudo bem. Mas você sabia que um prato gigantesco de salada verde tem em torno de 4 gramas de fibra? 4 gramas. Outro dia eu pesei 150 gramas de alface americana no prato, que eu fui comer antes. 150 gramas. Gente, 150 gramas de alface é muito alface. Vamos combinar, é muito alface. Tinha 4 gramas de fibra, menos do que a fibra que eu pus no primeiro copo. Vocês estão vendo? E o que que acontece? A gente precisa de no mínimo 25. Então, se a gente deixa só por conta da salada que eu como antes do almoço, a gente não dá conta de comer a quantidade de fibra. Imagina a pessoa que nem come salada. A pessoa que nem come salada tá nesse primeiro copo aqui.
Ou que come uma folha de alface, não faz nem cosquinha. E aí a pessoa não entende que, por que mesmo comendo salada, ela não consegue ir no banheiro. Porque você comeu 4, 5 gramas, ainda tá faltando no mínimo 20. Então, todos os nossos alimentos, a gente precisa tentar enriquecer. A gente tem que tentar enriquecer de fibra e tem que tentar tornar o nosso alimento proteico. Eu falo, tá bom, você vai comer uma fruta. Como que você torna essa fruta proteica? Você vai colocar ela no iogurte proteico? Você vai colocar ela, você vai amassar e vai colocar um pó de proteína por cima, uma fibra por cima, uma aveia, um psyllium, alguma coisa desse tipo? Olha aqui, vocês estão vendo a velocidade, gente, que tá entrando no seu sangue? É muito devagar, é muito devagar. E ó o bolão fecal aqui, aí você vai no banheiro lindo, entendeu? Então, gente, é muito importante que a gente consiga atingir o mínimo dos 25 gramas de fibra por dia. O ideal é que seja perto dos 35. É para a saúde do nosso intestino. É dessa maneira que a gente vai conseguir controlar a entrada do açúcar no nosso sangue. E aí, vocês lembram que eu falei do sexto passo, do antes do pé na jaca? No momento do pé na jaca, antes, você come exageradamente fibra e exageradamente proteína. Porque sabe o que vai acontecer? Se eu jogar açúcar aqui, ó, olha aqui, por que tem que ser exageradamente? Olha aqui. Gente, eu joguei mais 2 colheres de açúcar aqui, olha aqui. Vocês estão vendo? O açúcar, ele vai dificultar a entrada do açúcar no teu sangue. Então, por isso que antes do pé na jaca, o sexto princípio é come exageradamente fibra e proteína, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Come muita fibra e lembra que se comer muita fibra, gente, tem que tomar muita água, porque senão vai virar um cimento dentro de você. Isso aqui vira um cimento, viu? Se você não tomar água, se você tomar água, ele mantém hidratado e escorregando. Se você não tomar água, ele vai virar um cimento. Então, gente, encosta no filtro e toma água até morrer afogado. Um beijo pra você.